Programa Seu Negócio, uma iniciativa Diário do Grande ABC. Patrocínio Sebrae São Paulo. Olá, como vai? Programa Seu Negócio no ar. E claro que nós falamos diretamente com o pessoal empresário, aquele que está querendo montar a sua empresa, e temos também a parte do Jornal Impresso que sai diretamente para vocês com várias informações, não é mesmo? Hoje nós vamos falar de um assunto sobre microempreendedor individual, é a proibição da cessão para esta parte da cessão de mão de obra. Mas nós precisamos entender algumas partes e para isso recebemos a consultora jurídica do Sebrae, Cíntia Gomes Bertão. Obrigada pela presença. Oi, Ju, obrigada. Eu que agradeço. É ótimo estar novamente com vocês. A última vez eu não gravei, né? Mas é muito bom tê-la novamente aqui. Obrigada. A gente precisa entender alguns pontos que eu acho que é bem válido, até porque o MEI tem sido algo muito, pelo que eu entendi, bem em todas as empresas, assim, tem praticado um pouco isso, e é bom a gente entender. Mas o que é caracterizado realmente o MEI? Sim, então vamos começar explicando quem é o microempreendedor individual, que é uma modalidade nova, não são todos que conhecem, mas que já estão contratando sem saber que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, o MEI, é o empresário individual que não tem sócio e não é sócio de outra empresa, nem administrador, que pode, se quiser, ter até um único funcionário, que fatura por ano até R$60 mil bruto, faturamento bruto, e que exerce uma das atividades, uma ou mais atividades listadas no anexo 13 da Resolução 94. É permitido aproximadamente quase 430 atividades serem exercidas pela natureza jurídica do MEI. E o microempreendedor individual tem também mais um requisito de não ter mais do que um estabelecimento. Então o microempreendedor individual veio criado por uma lei complementar em 2008, que é a 128, a lei. Ele veio para poder atender uma necessidade do mercado, para que as pessoas que exercem sua atividade de forma informal, na informalidade, de forma irregular, para que pudessem exercer a atividade da forma correta, formalizar, sem ter altos custos, de forma desburocratizada. Esse empresário, ele não é obrigado a ter contador, ele não tem custo nenhum quando abre a sua empresa, e a manutenção da sua empresa a título de imposto e contribuição previdenciária é muito baixa. Então ele vai gastar no máximo R$ 39,90 por mês para manter essa empresa. Mas são tantos os benefícios que foram trazidos, a gente costuma inclusive dizer que a lei tem um cunho inclusive social para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho de forma correta. Que não é todo mundo que pode ser MEI. E mais do que isso, o que a gente está presenciando na prática é a utilização dessa ferramenta, desse empresário, de forma incorreta. Incorreta em que sentido? No que diz respeito à cessão de mão de obra para quem contrata o serviço desse tipo de empresário. Tá, então vamos entender. Essa lei do MEI, ela veio exatamente para atender essa parte que precisava sair dessa informalidade. Então, o que é ótimo. Mas a pessoa vai ganhar até R$5 mil por mês, vai poder expedir nota, óbvio, né? Que isso é uma das práticas que devem, a gente também tem que pagar imposto e tudo mais. Mas isso ele tem alguns critérios que não estão sendo seguidos, principalmente na questão da cessão de mão de obra. Mas qual tipo de mão de obra? Como funciona essa parte? Perfeito. O que tem acontecido e que a gente está presenciando na prática? A legislação proíbe a cessão de mão de obra ao MEI. O que é cessão de mão de obra? O que é ceder mão de obra? Quando eu sei que eu estou praticando isso? A cessão de mão de obra ela é facilmente identificada quando, primeiro, existe uma necessidade contínua daquela prestação de serviço dentro da minha empresa, independente dessa necessidade estar ou não atrelada à atividade fim da empresa. Ok, então essa é uma primeira alerta. Qual outro cuidado eu tenho que ter? Eu também consigo identificar a cessão de mão de obra quando estão presentes naquela relação os requisitos do vínculo empregatício, que são 4. Vai ter vínculo quando eu tiver pessoalidade na contratação, é pessoal o trabalho porque eu fui contratada para exercer aquela função. O dia que eu passo mal, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar, porque existe a habitualidade e habitual não está engessado pela lei. Entendimento majoritário dos juízes, dos tribunais, é de que será considerado habitual o trabalho prestado 3 vezes ou mais na semana. Segundo requisito. Terceiro requisito, quando existe onerosidade, que é o pagamento, e o quarto requisito é a subordinação. Você é subordinado daquele tomador de serviços. Se ele é seu tomador, se você está prestando serviços, com todos os requisitos do vínculo, na verdade não era para você ser empresário, e sim um empregado.
Então, presentes os 4 requisitos, gera vínculo. Mais do que isso, existe a necessidade real, a necessidade da continuidade daquele trabalho, então eu sou funcionário. E o MEI, ele não foi criado para fragilizar a legislação trabalhista. Entendi. Não foi criado com pra a finalidade nada, de né? burlar a lei. Você é um empresário, você tem a característica de empresário, você emite nota fiscal, você tem CNPJ, você é um prestador de serviço, você não vai ficar à disposição única daquele tomador de serviços, porque aí você seria um empregado e não um empresário. Isso num mero acordo que você faz, porque você, a partir do momento que você tem um cliente ou 2 clientes, você é um empresário. Isso não pode caracterizar que a pessoa é de um cliente só? Ela favorece um cliente só? Geralmente, quando tem a cessão da mão de obra do MEI, é porque ele é prestador de serviço de um único cliente. Se ele presta serviço para vários clientes, se ele não está exclusivamente na dependência daquele cliente, perfeito, ele pode exercer a atividade dele. A questão é, fica na dependência do tomador de serviço, de quem contratou ele, tem continuidade e estão presentes os requisitos do vínculo, então ele tem todas as características de funcionário e não de empresário, de empregado, né? Então, não de PJ. E é esse o grande problema. Quer ver uma situação cotidiana onde isso está acontecendo? No salão de beleza. O dono do salão de beleza contrata o MEI para trabalhar. Então, o salão de beleza, ele vai fazer com que a manicure, a pedicure, a cabeleireira, todos os profissionais que trabalham ali dentro se tornem MEI ou contrato MEI. E ele está cedendo mão de obra. Então, é um risco muito grande depois de ter uma fiscalização, inclusive pelo Ministério Público do Trabalho. Só para a gente entender 2 pontozinhos que na realidade também para mim não ficaram muito claros. A terceira, honorários. Onerosidade. Como Onerosidade é o funciona isso? pagamento, é o Sim, recebimento, é o pagamento pelo de serviço. de uma única pessoa. Na verdade, o que é onerosidade? Eu presto o serviço, eu recebo por ele. Tá. Então, pagamento é uma das características dos requisitos do vínculo empregatício. Sim. Presentes os 4 requisitos, gera o vínculo. Via de regra, quando você consegue quebrar um dos requisitos, o vínculo é quebrado. Entendi. Mas se estão presentes os quatro, vai gerar o Então vínculo é empregatício. cabível assim, os 4 estarem presentes. Está presente os 4 requisitos, o MEI está dentro da dependência, tendo necessidade contínua daquela mão de obra. Aí correto. gera a cessão de mão de obra. E quando há esse entendimento, que com certeza por parte do jurídico isso é feita uma avaliação, ou da parte da empresa, ou da parte do pseudo funcionário, há passivo de multa, fiscalização? Sim, fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, porque ele vai chegar dentro daquela empresa e vai perguntar para o dono do salão, por exemplo, quem são os seus funcionários? E aí o dono do salão fala assim, eu não tenho funcionário, eu tenho todos eles como MEI, todos são prestadores de serviço e são MEI. E aí o fiscal vai dar uma olhadinha, vai falar, mas como que é essa prestação de serviços? E aí ele identifica todos esses requisitos que a gente acabou de citar. E aí o fiscal vai falar, então, ele não é PJ, ele não é um empresário, ele é um funcionário. E foi contratado como se fosse um PJ, um prestador de serviços, um empresário. E aí pode gerar problema para o dono do salão. Essa parte jurídica eu acho que gera dúvidas tanto por parte do funcionário, do PJ, do MEI, assim por diante, quanto por parte, claro, do empresário para entender. E é bom que você tire suas dúvidas aqui com a gente, ou por meio do impresso, ou da internet, ou por meio dos consultores do Sebrae também. O programa Seu Negócio é feito exatamente para isso, para que você tome conhecimento sobre isso e faça direitinho, né? Porque o que é melhor é você trabalhar perante a lei, não ter problema, não ter nada, e também favorecer o seu funcionário, favorecer todo o meio empresarial. Cíntia, você, como sempre, trazendo as melhores informações, eu acho que esse assunto é passivo de uma outra conversa, até pelo que nós vivemos hoje, a nossa situação econômica, porque tirar da informalidade, não tirar, voltar a ser, então a gente não sabe exatamente a que ponto isso vai chegar. Eu acho que vale até uma outra conversa mais explanada mesmo sobre o assunto, de qual é a situação que nós vivemos atualmente, até porque não está fácil também para o empresário, você deve concordar, vocês que vivem diariamente com empresários, não é mesmo? Verdade, é verdade. Não, com certeza eu volto, Juliana, e a gente volta a falar sobre esse assunto com mais detalhes. Com certeza, e você será muito bem-vinda. Obrigada novamente. Eu que agradeço. E você já sabe, programa Seu Negócio trazendo as melhores informações para você. Mande e-mail, seunegócio@dgabc.com.br, suas perguntas serão respondidas e você já sabe todas as informações por meio da internet e do jornal impresso. Até mais. Vânia Inocêncio é dona desta doceria na capital paulista. Para facilitar o planejamento da empresa, ela usou o Planeja Fácil, uma ferramenta desenvolvida pelo Sebrae São Paulo. Com o Sebrae, eu aprendi a estabelecer metas e já tive bons resultados.
Agora eu quero abrir mais uma loja. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.